Deus, Pai seja convosco. Boa noite para você que nos acompanha aí da sua casa. Glória a Deus. Quem consegue sentir a presença do Espírito Santo aqui? Jesus está aqui nesse lugar, igreja. Você pode dar uma glória a Deus? Como nós temos visto, amados, essa semana, cujo tema é Semana de Poder, Deus tem trabalhado vários temas aqui, né? Nós ouvimos sobre o poder da fé, sobre o poder da gratidão, sobre o poder da palavra, e hoje é sobre o poder do perdão. E Fabi, Deus já lhe usou, o Espírito Santo já te usou para confirmar tudo o que está acontecendo aqui, tudo que Ele tem para fazer nessa noite. Palavra de perdão, Fabi já trouxe um testemunho sobre perdão, sobre você perseverar, não desistir, que Deus ele vai trazer a recompensa. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 14 e 15. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Quem achou, dê um amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não lhes perdoará as suas ofensas. Amém? Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, estamos, Pai, diante da Tua presença, pois a Tua presença é real neste lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor trabalhou, Pai, ao meu coração por meio dessa palavra, que o Senhor possa abençoar a Tua igreja. Meu Deus, que já como tem acontecido durante todos esses dias, o Senhor tem derramado do Teu Espírito, o Senhor tem tratado com as nossas vidas por meio da Tua palavra, que hoje, Pai, não seja diferente. Meu Deus, eu me coloco como instrumento em Tuas mãos e te peço, me use, Pai, conforme a Tua vontade, conforme o desejo do Teu coração. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cativo neste momento cada coração, cada mente, que as pessoas que aqui se encontram no seu lar, possam estar atentas ao que o Senhor está falando nessa noite. Eu já te agradeço e te peço, fique à vontade, Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Glória a Deus. O poder do perdão. Um pouquinho antes aqui no versículo, na oração do Pai Nosso, na qual Jesus, Ele nos ensina que devemos fazer, tem uma partezinha que diz assim: Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nas nossas palavras a gente condiciona o perdão de Deus ao nosso perdão para com o nosso irmão. Mas será que de fato nós estamos fazendo isso? Será que de fato nós procedemos? Será que de fato nós colocamos em prática aquilo que nós pedimos na oração do Pai Nosso? Muitas das vezes não. A palavra perdão, amados, ela é mencionada na palavra do Senhor 365 vezes. Isso significa que para cada dia do ano a gente tem que exercer o perdão pelo menos uma vez. O significado de perdão é remissão de pena, de ofensa ou de dívida. Vemos que em muitas passagens o Senhor Jesus ele expressa a seguinte frase depois de fazer um milagre: perdoado te são os seus pecados. Porque o pecado naquele tempo era condicionado à questão das doenças que as pessoas enfrentavam, né? E ali Jesus, quando ele curava alguém, ele dizia: olha, perdoado te são os seus pecados. Porém, nós temos vivido um evangelho, infelizmente hoje, que não condiz com o que Cristo ele nos ensina. Muitas das vezes vemos isso se aplicar dentro dos nossos lares, no nosso trabalho. Nós não temos, infelizmente, a atitude de perdoar. Nós muitas das vezes não só não perdoamos, como não permitimos que as pessoas nos peçam perdão. É fácil, amados, quando nós brigamos com alguém, quando nós dizemos palavras que machucam, a gente chegar e pedir perdão para essa pessoa. Ou contrapartida, quando a gente é machucado por alguém e a pessoa vem pedir perdão para a gente, será que de fato a gente perdoa de coração? Será que de fato a gente abre o nosso coração? Será que a gente entende o que o perdão significa? Se estamos aqui nessa noite, deixa eu dizer logo para você, é porque o perdão de Deus por meio de Jesus alcançou a sua vida.
que você está aqui, porque senão, amados, nós estaríamos ainda presos no lamaçal do pecado. Mas não é isso que o Senhor tem para a gente. Perdão, amados, ele não é um sentimento. Perdão não é uma vontade que eu tenho. Perdão é uma atitude, é uma decisão. Eu preciso decidir perdoar. Eu preciso decidir liberar perdão e preciso também decidir me perdoar, ou decidir que as pessoas me peçam perdão. Pedro, ele faz a seguinte pergunta para Jesus, lá em Mateus capítulo 18, não precisa abrir não. Ele diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Jesus diz: não até 7, mas 70 vezes 7. Difícil, né? As pessoas chegarem e lhe machucarem, mas se houver de fato arrependimento naquela atitude da pessoa, nós precisamos perdoar. E logo em seguida, Jesus, como sempre, ele traz um ensinamento para os seus discípulos. Ele diz: olha, um rei, ele chama os seus servos para prestar conta, e um dos seus servos lhe devia 10.000 talentos. Era uma dívida, amados, que não tinha como pagar. Um talento era o que equivalia a 6.000 dias de trabalho de uma pessoa. Ele não teria como pagar aquela dívida, mas o seu rei vai ali, ele se move de íntima compaixão por ele, porque ele pede, porque aquela dívida estava começando a afetar, irmão Roberto, a sua família ia ser vendida, ele ia ser vendido, Fabi, para que ele pudesse pagar a dívida. E ele diz: Senhor, tenha compaixão de mim. E o rei, ele tem compaixão, mas quando ele sai, ele encontra um conservo que lhe devia 100 denários, muito, mas muito menos, nem comparação. E automaticamente, ao ver aquele conservo, ele segura pelo pescoço dele e diz: você tem que me pagar, e lança o seu conservo na prisão. Que atitude é essa que ele tem? Mas ele não entendeu o propósito do que o rei fez para com ele. E muitas das vezes, amados, isso acontece com a gente. O Senhor, ele nos perdoou, mas nós não conseguimos liberar perdão para alguém. E ali automaticamente as pessoas que estavam à volta vão dizer ao rei, o rei chama ele, diz: olha, agora você vai para a prisão. E aí como é que ele vai pagar a dívida agora? Não tem mais como. Infelizmente, amados, a falta de perdão vai fazer com que nós trilhemos um caminho que muitas das vezes não tem volta. E diante disso, amados, o Senhor, ele quer tratar algumas coisas específicas com a gente nessa noite. O primeiro ponto é: a falta de perdão pode nos levar à morte, porém o arrependimento pode nos conduzir à salvação. 2 Coríntios capítulo 7, no versículo 9 e 10, diz o seguinte: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por essa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e o remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Nós vemos aqui, amados, 2 tipos de tristeza, uma segundo o mundo e a outra segundo Deus. O remorso vai nos fazer, amados, ficar inertes, parados diante das situações que a gente enfrenta, vai nos fazer ficar, amados, tolerantes ao pecado. Nós vamos, infelizmente, devido ao remorso, pecar novamente, vamos cair naquela mesma situação, nos levando à condenação, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas a tristeza, segundo o propósito de Deus, vai nos levar a uma condição diferente, ao arrependimento. E o que significa, irmão Adriano, arrependimento? Arrependimento vem de uma palavra de origem grega que significa conversão, mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de temperamento. É isso que o arrependimento, segundo o propósito de Deus, vai produzir nas nossas vidas. É fácil, irmão Adriano? Não. Como eu disse, amados, perdão é uma decisão. Muitas das vezes a gente não quer perdoar, a gente quer voar literalmente no pescoço da pessoa, porque aquilo machucou. Palavras que são ditas, amados, ditas não, malditas, que ferem a pessoa na alma. Palavras que fazem você entrar no seu quarto e chorar, que dizem que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não vai prosperar, que você não é ninguém. Palavras que te colocam para baixo, que te menosprezam, isso fere a nossa alma.
Quantas das vezes crescemos, trilhamos o nosso caminho e só ouvimos isso? Mas não é isso que Jesus tem para a gente. Não é essa a condição que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. E essa tristeza, segundo o Senhor, aqui vem diante, amado, essa palavra de 2 Coríntios, quando o Paulo ele escreve uma carta para a igreja de Coríntios. E nessa carta ele fala da dificuldade que ele estava passando, e isso gera no povo de Coríntios uma comoção perante Paulo. E Tito vai ali até Paulo, e Paulo diz: eu me alegro muito, por um breve momento eu até me arrependi das palavras que eu escrevi, mas devido ao que aquilo produziu sobre a sua vida, sobre a vida de vocês, agora eu me alegro. E ele ainda acaba dizendo o seguinte, olha, que quando não há perdão, quando nós sofremos por essas coisas, o único que se prevalece disso é o inimigo. Fica lá de camarote dando risada. Imagine, Fabi, sua situação. Vou pegar como exemplo aqui, me desculpe, mas vou falar. Sua situação com a sua sogra é fácil? Não, amados. 5 anos de sofrimento, mas olha a recompensa. Olha a recompensa. Você ouvir de alguém que não está enxergando mais, que reconheceu a sua condição: ei, minha filha, eu te perdoo, e eu te peço perdão pelas inúmeras vezes que eu falei com você e isso lhe machucou. Quantas vezes chegamos diante do Senhor destroçados, irmãos, abatidos, não conseguimos muitas das vezes nem falar, só choramos diante do Senhor, e o Senhor diz assim: meu filho, esqueça tudo isso, eu te perdoo. Eu não estou preocupado com a sua condição, não. Muitas das vezes focamos, amados, nos nossos erros e esquecemos de caminhar. Ficamos apegados a situações que, ao invés de nos impulsionar, só nos seguram no mesmo lugar. Erros que nós cometemos, palavras que nós falamos, atitudes que nós tivemos, que não vão nos levar a lugar nenhum, e aquilo fica martelando dentro da gente, e a gente não consegue se desvincular daquilo. Ô irmãos, Jesus tem algo extraordinário, Ele tem algo maior para as nossas vidas. Não podemos ficar apegados a essas situações, não. Diante disso, amados, o segundo ponto que o Senhor quer tratar com a gente nessa noite é que a falta de perdão provoca em nós alguns sentimentos ruins, morte, doenças, mas o arrependimento vai nos levar a ter um encontro com Jesus. E aí eu separei 2 personagens da Bíblia que retratam muito bem isso. E eu vou discorrer aqui, eu vou falar alguns versículos, mas a referência não vai entrar, você só anota se você quiser. Primeiro, é comprovado cientificamente, amados, que a falta de perdão, ela adoece o nosso corpo. Por quê? Porque primeiro ela adoece a nossa alma. A falta de perdão vai prejudicar a gente, vai trazer sobre as nossas vidas, infelizmente, vai desencadear em nós doenças emocionais, físicas, como depressão, dores musculares, câncer, ansiedade, angústia, síndrome do pânico, loucura, opressão, nos levando até a cometer suicídio. E aí é onde é que a gente vê isso, amados? Em João capítulo 6, no versículo 70, a palavra se refere, Jesus se refere a Judas como inimigo, como aquele que o trairia, e diz que ele era o diabo. Em Mateus capítulo 16, Jesus também trata Pedro como o diabo, porque Pedro ele se opõe quando Jesus disse que ele precisaria passar por diversas situações, comprovando assim que ele era o Filho de Deus. Em Mateus, no capítulo 26, amados, Pedro e Judas, no mesmo capítulo, traem Jesus. Todos 2 traíram Jesus, só que um, amados, entenda, foi movido pelo remorso e o outro foi movido pelo arrependimento. No capítulo 27 de Mateus, Judas, movido pelo remorso, qual foi a atitude que ele teve? Se suicidou. Cometeu suicídio, ele não aguentou o sentimento de culpa. E aí está a diferença entre o remorso e o sentimento de culpa e o arrependimento. Arrependimento vai nos fazer mudar de atitude, o remorso não, amados. O remorso é a porta que se abre para que o inimigo ele acabe com a nossa vida. Em Marcos capítulo 16, Pedro, movido pelo arrependimento, Jesus manda chamá-lo: Pedro, vem até aqui que eu preciso ter uma conversa com você. Chama os meus discípulos e a Pedro, porque ele estava tão triste que ele nem se considerava mais discípulo, mas ele estava arrependido pela atitude que ele teve. E ele vai até Jesus,
Ele vai ter um encontro com Jesus e Jesus bota Pedro diante dele e Jesus faz a seguinte pergunta para Pedro. Porque entenda, amados, a gente só vai oferecer ao outro aquilo que a gente tem. Pedro naquele momento ele nega Jesus devido às circunstâncias, foi fraco como muitos de nós poderíamos ter sido naquele momento, mas Pedro tinha algo dentro do seu coração que ninguém pode negar, ele amava Jesus. E Jesus vai simplesmente naquilo que ele tinha de positivo. Jesus não aponta para Pedro, eu acho isso muito lindo, porque Jesus ele não vai condenar Pedro. E é o que muitas das vezes acontece diante de algum erro, o que é que nós fazemos? Você não presta, a culpa é sua. Ei, mas Jesus faz diferente. Como cristãos, nós temos que ser parecidos com Jesus. A nossa atitude ela tem que ser diferente. Jesus diz: Pedro, senta aqui, eu preciso ter uma conversa com você. Você me ama? Jesus conhecia o coração de Pedro, gente. Jesus só perguntou porque ele precisava falar, ele precisava entender que da mesma forma que ele negou Jesus 3 vezes, ele ia afirmar que ele amava Jesus 3 vezes. Isso fica também para a gente como lição. Não interessa, amados, os nossos erros. Se você ama Jesus, Ele vai te perdoar. Ele vai te fazer sair da situação que você se encontra. E ali ele pergunta: Pedro, você me ama? Nas entrelinhas Jesus está dizendo assim: ó, eu te perdoo. Pedro, você me ama? Perdoado te são os teus pecados. Pedro, você me ama? Perdoado te são os seus pecados. Jesus ali dá um novo sentido a Pedro, irmãos. Pedro sai daquela condição agora de pecador, daquela pessoa que negou a Jesus, e Jesus diz para ele: Pedro, porque você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, porque você me ama, cuida das minhas ovelhas. Porque, amados, a gente só vai dar aquilo que a gente tem. Pedro agora ele ofereceu o quê? Amor. A gente vê um Pedro totalmente diferente depois disso aqui, igreja. Um Pedro que se levanta com autoridade, o Alisson, e diz para todos aqueles que estavam ouvindo depois que ele é batizado pelo Espírito Santo: ei, se arrependam e sejam batizados em nome de Jesus para que os seus pecados sejam perdoados, para que você tenha a esperança de uma vida nova, para que você possa experimentar algo diferente. Pedro se levanta com autoridade, não mais com aquela arrogância, porque eu sou discípulo de Jesus. Não, irmãos, agora ele é diferente, era movido pelo Espírito Santo. Era um Pedro totalmente novo, cheio da presença de Jesus, que fazia agora, fazia a diferença de uma forma extraordinária, a ponto de quando ele abre a boca, que ele começa a pregar, mais de 3.000 almas se rendem a Jesus. Mas por quê? Porque agora Pedro falava em amor, igreja. Ele liberava perdão por meio do amor, ele era diferente. E o perdão vai fazer isso com a gente, vai nos transformar. Talvez o que falte, pastor, para muitas famílias, muitos casamentos, relacionamentos entre pai e filhos serem restaurados, sabe o que é, amados? A simples atitude, Fabi, que a sua sogra teve, de a gente ter a coragem de olhar um no outro e dizer assim: ó, me perdoe, ou eu te perdoo. As palavras que você me disseram, eu estou colocando um remédio hoje. Qual é o remédio? Perdão. Você vai olhar para aquilo, você vai ver a cicatriz, mas aquilo não vai doer mais. Sabe por que não vai doer? Porque o perdão é o remédio. O perdão é o remédio que a gente pinga, vai cicatrizar, a gente vai olhar, mas a gente vai lembrar que o Senhor nos fortaleceu e nós fomos mais fortes do que aquela situação. E conseguimos sim, por meio da nossa atitude, da nossa decisão, liberar perdão. Então, amados, não espere. Não espere, talvez você que esteja na sua casa aí nos ouvindo, você precise liberar perdão para alguém. E assim, talvez você precise até do perdão de Jesus Cristo nessa noite. Talvez no meio da nossa caminhada, amados, quantas vezes nós erramos, como Pedro errou. Quanto muitos homens e mulheres que a Bíblia relata que erraram, mas que se arrependeram, mas que ficaram ali, ó, não pararam diante da situação, não se deteram, caminharam. Não, eu tenho algo especial que está me esperando. Jesus, Ele tem perdão para a gente nessa noite. Então, se você chegou aqui nessa noite, deixa eu lhe dizer, talvez com problema no casamento, talvez você não saiu bem de casa hoje, talvez você brigou com seu filho, com sua esposa, talvez você teve um problema no trabalho, talvez você falou palavras que não devia, ou você também ouviu palavras que não queria escutar.
Talvez você cometeu alguma falha que não machucou seu irmão, mas machucou o Senhor. Porque muitas das vezes, sabe o que acontece? Achamos que o erro do nosso irmão é grande. É porque a gente não olha para a gente. Quando a gente olha para a gente e olha para o Senhor, a gente vai ver que as nossas falhas para com Deus é muito maior do que o irmão faz com a gente. Mas diante disso, qual é a nossa atitude? Pedir perdão. Simples. Simples, mas é difícil também, amados. Mas o Espírito Santo, ele nos capacita. Nos capacita para que a gente possa tomar essa atitude hoje. Terceiro ponto, para nós encerrarmos. O perdão é uma demonstração, é uma atitude de amor. Lembra o que Jesus fez com Pedro? Pedro, você me ama? Amo. Mas vamos lá, Lucas capítulo 7, no versículo 44. Lucas capítulo 7, versículo 44. Essa passagem, amados, fala de uma mulher cujo tema começa assim: a mulher pecadora. A palavra vai dizer que Jesus, ele foi convidado para ir à casa de um doutor da lei. E ao chegar lá, diante dos protocolos que deveriam ser feitos, ele simplesmente se isenta. Mas tinha uma mulher que estava ali perto, que quando ouviu falar de Jesus, ela correu e se lançou aos pés de Jesus. E ali ela começa a chorar. Ela começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela beija os pés de Jesus, ela derrama perfume nele. Aí é o que Jesus diz para esse homem. Versículo 44, 40 em diante diz, olha: então Jesus disse: Simão, tenho algo para lhe dizer. Dize, mestre. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Isso perdoou a sua dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Senhor, aquele a quem foi perdoada a maior dívida. Jesus disse: julgaste bem. Em seguida virou-se para a mulher e disse: vês a esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água, porém ela lavou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com beijo. Esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu lhe digo, os muitos pecados lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Jesus olha para aquela mulher e diz: perdoado te são os seus pecados. Entenda, os homens que estavam ali no seu coração, eles estavam o quê? A condenando. Se ele soubesse quem esta mulher é, ele não deixaria que ela pegasse nele. Por quê? Porque ela era uma pecadora. Mas Jesus estava preocupado, amados, com o que ele está preocupado hoje. Não é com o nosso pecado, é com o nosso coração. E quando ele olha para aquela mulher, diferente daquele homem que a estava julgando, ele vê arrependimento no coração daquela mulher. E ele diz: minha filha, vem aqui, perdoado te são os seus pecados. Perdoado te são os seus pecados. É a frase mais linda que aquela mulher poderia escutar, igreja. Foi a frase mais linda que eu e você escutamos do Senhor. Meu filho, perdoado te são os seus pecados. Oh, irmãos, que palavra poderosa nessa noite, o poder do perdão. Poder esse que sem o perdão, mas entenda, sem perdão a gente não é salvo. A condição: se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial vai perdoar. Porém, se eu não perdoar, e muitas das vezes o que é que acontece? Nós não perdoamos o nosso irmão. Às vezes acontece uma coisa lá do outro lado que a gente não tem nada a ver, pastor, e a gente fica se doendo com aquilo e carrega uma culpa de uma coisa que a gente não fez. E ainda, infelizmente, tem cristãos que não entendem isso, ainda desejam a morte da pessoa. Ô irmão, o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. O Senhor veio para nos restaurar, para nos tirar do lamaçal do pecado. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa: quando tiver alguém em uma condição dessa perto de você, não julgue não, faça como Jesus, estenda a mão, abrace e diga que ama, meu irmão. Eu sei que está difícil, e ó, entenda, irmão, se a gente não estende a mão, se a gente não demonstra amor, Fabi, talvez a gente seja culpado. Como assim, irmão Adriano? O apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios,
capítulo 2, se eu não me engano, sobre a condição que a pessoa ela se encontra, se a igreja, se as pessoas que estão próximas dela não abraçam, ela é envolvida por uma tristeza excessiva. Elas ficam doentes, ainda piores na sua alma. Aqui é lugar de restauração, irmãos. Aqui é lugar de perdão, aqui é lugar de cura emocional, cura física, cura espiritual. É para isso que estamos aqui. Jesus ele vai falar: eu não vim para os sãos não, eu vim para quem é doente. E todos nós precisamos ser sarados de alguma coisa. Todos nós precisamos ser tratados em algum momento. Só para completar, amados, 1 João capítulo 4, no versículo 7 em diante, vai dizer o seguinte, coloca aí: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus ele é o quê? Foi assim que se manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, como oferta pelos nossos pecados. Jesus veio simplesmente, versículo 11, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar o quê? Uns aos outros. Jesus veio, amados, justamente para restabelecer a nossa aliança com o Pai, através do quê? Através do perdão. O sacrifício de Jesus na cruz foi para quê? Para que os nossos pecados fossem perdoados, para que essa aliança fosse restabelecida. E muitas das vezes não conseguimos demonstrar amor para com o nosso próximo, e dizemos que amamos a Deus. No que é que consiste o amor de Deus? Quando nós demonstramos o nosso amor para com o próximo, aí nós vamos nos tornar discípulos de Cristo, aquele que é parecido com Cristo. Tem um louvor, eu não quero que cante ele não, mas, ou não sei, pode cantar também. Vai valer a pena. Esse louvor ele expressa o sacrifício de um pai por um filho. Para você entender, depois quando você chegar na sua casa, coloque assim: vai valer a pena. O videozinho é o vídeo de um trem. Tinha um pai que tinha um filho e ele era o responsável por levantar a ponte e baixar a ponte. Em um determinado momento, naquele dia a dia ali, no decorrer dos dias, as pessoas que passavam, Alisson, pelo trem, sempre falavam com ele, com seu filho. E ele chega naquele momento ali, amados. Ele tem que tomar uma decisão. O filho dele entra na casa de máquinas, olha. E o trem está vindo e ele olha: e agora, o que é que eu vou fazer? Ou eu deixo todo mundo que está no trem morrer, ou eu sacrifico o meu filho. E ele decide, amados, por sacrificar o filho dele. Só que entenda, naquele trem tinha drogado, naquele trem tinha prostituta, naquele trem tinha um monte de gente que aos olhos humanos não valia nada. E dentro da casa de máquinas estava o filho amado dele. E agora? Qual seria a nossa decisão? Mas entenda, ele sacrifica o filho, assim como Deus sacrificou Jesus. Mas qual foi o propósito dele fazer aquilo? No final do vídeo, quando você assistir, você vai entender que valeu a pena. Valeu a pena Jesus ter morrido pela gente, é por isso que estamos aqui nessa noite. Valeu a pena Jesus morrer pela gente, é por isso que nós vamos alcançar nossa família. Talvez a gente não consiga olhar para alguém que está próximo da gente que errou, a gente não consiga ver a mudança, mas irmãos, entenda, como o missionário Dailson falou aqui na segunda-feira, a gente precisa enxergar pelos olhos da fé, a gente precisa ter uma visão diferenciada.
Se estamos aqui, às vezes as pessoas olhavam para a gente, sabe qual era a condição que eu me encontrava antes de aceitar Jesus, antes de me redimir? Ô irmãos, eu não tenho vergonha de dizer não, porque eu deixei. Eu já usei drogas. Minha avó deve estar assistindo. Daqui a pouco ela puxa a minha orelha. Mas entenda, como foi que eu consegui isso? É Jesus. Jesus tem todo o poder e autoridade para mudar a nossa situação. Então, quando você olhar para você, quando você olhar para as pessoas que estão próximas de você, que erraram, simplesmente não olhe para o erro. Estenda a mão e você, pelos olhos da fé, você vai dizer: vai valer a pena. Eu não vejo um derrotado, mas eu vejo uma pessoa que vai sair das drogas. Eu vejo uma pessoa que vai vencer os vícios. Eu vejo uma pessoa que vai restaurar o casamento. Eu vejo uma pessoa que vai vencer na vida, porque Jesus tem essa propriedade de mudar tudo que está ao nosso redor. Você fica de pé no seu lugar.